Muito boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral Chapecó. Olha, hoje pela manhã a Chapecoense fez um treino, parte dele fechado na Arena Condá, mas antes disso 2 atletas foram apresentados, 2 reforços que já treinam com a equipe. Roberto, lateral esquerdo que veio do Santa Cruz, indicado pelo técnico Vinícius, assinou contrato até o final de 2019. Na esquerda e jogava de ponta. Então, iniciei em 2013 no Icasa, apareceu a oportunidade de ir para o Atlético Paranaense e lá eles falaram que seria melhor eu virar lateral esquerdo. Então, isso aí, desde lá eu estou jogando nessa posição. Então, até devido a ter sido na esquerda, ter jogado de ponta, o meu poder ofensivo é muito bom. Júlio César, atacante que estava no Oeste, na Série B, teve os direitos comprados pelo Verdão até 2020. Desde quando eu recebi essa proposta, na hora eu aceitei. A Chapecoense hoje é visada no mundo inteiro, mas primeiramente eu quero mostrar o meu futebol aqui para a Chapecoense e ajudar a entidade chapecoense. Os atletas têm a documentação regularizada e estão à disposição do técnico Vinícius. Você tem que fazer alguns ajustes. Nós tivemos a saída do Rossi, que foi a venda de um ativo, foi importante para o clube. O clube capitalizou um investimento de forma extraordinária em 6 meses, né? Ele nos deu o retorno desportivo e nos deu o retorno financeiro, que é o ideal em qualquer equação de gestão, né? O Natan saiu também para uma situação muito importante para o atleta, e aí nós tínhamos que ter respeito com o atleta que nos ajudou aqui e com o clube que nos ajudou, que é o Palmeiras. E o Niltinho, que fez uma grande partida aqui, também saiu por uma questão também de interesse dele. Ele estava com pouco espaço, começou muito bem, também deu sua contribuição para o clube, é importante dizer isso. E agora a chegada dos atletas que estão vindo é exatamente para que nós possamos reestruturar, ajustar o grupo a partir de diagnósticos que fizemos, já pensando também, sempre, obviamente, pensando em 2017, mas já projetando o 2018. Tá aí o Rui Costa falando. Boa tarde, Badá. A Chapecoense viveu um começo de temporada totalmente atípico esse ano, contratou às pressas, né? Muitos jogadores vindos por empréstimo, né? Por conta da situação, precisou refazer o time e agora já começa a fazer um planejamento, a gente percebe, mais a longo prazo, né? Que também é uma preocupação e uma das dificuldades, né? Porque muitos dos contratos se encerram agora no final do ano, dos empréstimos, e aí precisa pensar no ano que vem, no próximo ano, na manutenção aí na Série A. Exatamente. Pelo jeito esse também é o pensamento da diretoria, do departamento de futebol, né? Porque tudo foi muito às pressas, né? A formação do grupo, e isso é absolutamente normal. Com o andar da temporada, né? O grupo vai se modificando, alguns vão saindo, outros vão chegando. Então, agora há poucos dias aí os 2 equatorianos, o Penilha e o Tique Guerreiro, e também agora o Roberto e o Júlio César já projetando o futuro, né? E aí eu acho que é importante até a participação do Vinícius Eutrópio, porque conhece bem o mercado, conhece muitos jogadores, tem lá, né, uma relação de atletas muito extensa, trabalhou muito nesta função aí de coordenador de futebol, né? Depois virou treinador e vai seguir nessa função, mas ao mesmo tempo pode trabalhar em conjunto, né, com o departamento de futebol para indicação de atletas e formação de grupo. O Vinícius Eutrópio tem muita competência, aqui na Chapecoense ele acertou muito, junto com os integrantes da diretoria na ocasião, quando formou praticamente boa parte daquele grupo que acabamos perdendo na tragédia, né? Então, né, o trabalho ele tem que continuar e olhando para fora de campo, na reformulação do grupo e também para dentro de campo, porque amanhã é dia de reação, amanhã é dia de recuperação e chama atenção, inclusive, treino fechado, que fazia tempo que a gente não via, né? Fazia muito tempo que não se via treino fechado. Um treino fechado para fazer alguns ajustes no time. Sabe-se lá que se de repente o Vinícius Eutrópio pode mexer na equipe. Agora o que tem que mudar é a atitude, né? Não pode. Amanhã contra o Bahia, 7h30 da noite, o torcedor está convocado a comparecer, porque amanhã é mais um jogo importantíssimo para efeito tabela de classificação. Não pode o time entrar da maneira que entrou contra o Atlético Goianiense. Tem que ter outra postura, tem que ter outra atitude. E é assim que nós esperamos, e amanhã a gente fala mais, porque amanhã é dia de recuperação, de reabilitação contra o Bahia, porque a derrota para o Lanterna, para o Atlético de Goiás, causou mal-estar. E para que isso não aumente, tem que se recuperar contra o Bahia. Até porque, com todo respeito ao Atlético Goianiense, né, o Bahia tem um time mais qualificado, então pode oferecer algumas dificuldades para a Chapecoense. Essa derrota para o Atlético não foi uma derrota comum, houve uma cobrança forte por se tratar do Atlético, gente. Com todo respeito, é um time que vai cair, que vai ser rebaixado e que vai ficar na lanterna do campeonato. O Chapecoense não poderia ter perdido esse jogo, porque o grau de dificuldade agora, nos próximos 2, que são do mesmo campeonato que a Chapecoense, é maior. A barbada era contra o Atlético de Goiás, apesar de que o Bahia também não faz grande campanha, mandou embora o Jorginho,
vem sem treinador, vem com um auxiliar técnico, Preto Casagrande. Não vamos deixar que um novo técnico interino venha aqui fazer a festa, como aconteceu com o interino do Atlético de Goiás, porque lá eles não contrataram um treinador. O Bahia vai contratar. O Bahia quer o campeonato. O Atlético não. O Atlético, a diretoria já jogou a toalha, já está projetando Série B do ano que vem. Por isso que a derrota doeu tanto, porque não era jogo para perder. Por isso que tem que recuperar amanhã contra o Bahia. E eu fui às ruas, né, juntamente com o cinegrafista Roberto Bortolanza, para conversar com o torcedor. E o que o torcedor falou? Não podíamos ter perdido para o Atlético Goianiense. Roda a matéria aí, produção. A conquista dos 3 pontos sobre o Vitória fora de casa e o jogo emocionante com Defensa na Arena Condá, da classificação com a cara da Chape nos pênaltis para a próxima fase da Sul-Americana. Combustível para empolgar qualquer torcedor que se preparava para ver a Chapecoense enfrentar o lanterna do Brasileiro na Arena. Era o enredo perfeito para o torcedor sair comemorando mais 3 pontos. A tranquilidade na primeira página da tabela, uma vitória. Mas a semana dos chapecoenses não começou bem assim. Uma derrota para o Atlético Goianiense e frustração. Uma decepção, né, que a gente contava com os 3 pontos. São pontos que não se pode perder, ainda mais dentro de casa. Né? Falta de vontade de jogadores. Os jogadores não estão rendendo o que deviam render e deviam sair do time, né? Eu acho que falta comando. Tá faltando vontade, tá faltando uma defesa muito boa. O Lanterna ele vem com tudo, né? Ele vem pra matar ou morrer, porque já tá morto mesmo, né? Então, deu no que deu, né? Os gols que ela tem tomado foi só falha da zaga. Essa é a minha opinião. Quando começou o jogo eu disse, ó, vai perder. Porque ela entrou, parece que estava morta, parece que estava dormindo, né? E o Lanterna foi pra cima e deram bola na trave, escaparam barato ainda. Tinha que ser o mínimo uns 4-1. O treinador acho que vai ter muito trabalho para ajeitar a equipe. O único problema da Chapecoense é a defesa. As contratações novas foram feitas e não foram aproveitadas, né? Eu acho que está na hora de pôr para jogar. Quem está aí eu acho que tem que jogar. A equipe da Bahia é uma equipe bem mais qualificada que o Atlético Goianiense. Então a Chapecoense vai ter que jogar realmente o que sabe para ganhar da Bahia. Tem que fazer esses 3 pontos, imprescindível. Eu espero que o time entre para jogar bola, né? Eu acredito que seja indispensável a vitória, né? Até para a sequência do campeonato, para dar uma moral também pro grupo. Porque se a gente perder para o Bahia, aí vai vir o desespero, eu acho que daí não sai mais. Eu acho que não cai, né? Eu acho que não cai. Mas só que tem que melhorar um pouquinho, né? Melhorar bastante. E para ficar firme na Série A, a Chape conta também com uma ajudinha extra. O que a senhora vai fazer, hein, dona Iracema? Tem que ficar forte, né? Cada vez mais. Eu vou na igreja, vou pedir mais força para eles vencer. Tá aí a dona Iracema, né? Falando até para reza. Vamos ver como é que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. Tivemos um jogo ontem à noite, mas mostrar aqui a situação da Chapecoense agora, né? É a 12ª colocada com 21 pontos e vai jogar contra o Bahia. E vejam aonde é que o Bahia está na tabela de classificação. É o 15º colocado com 19 pontos. São 2 pontos que separam o Bahia da Chapecoense. É aquele jogo, Badá, que a gente fala, é o jogo de 6 pontos. É o confronto direto, né? Confronto direto aonde nenhum empate serve, até pela derrota contra o Atlético de Goiás aqui. Aumenta a necessidade, aumenta a responsabilidade de uma vitória. Então, só a vitória interessa amanhã às 7h30. Mas eu tenho certeza de que veremos um outro time. Veremos o verdadeiro time da Chapecoense, não aquele que nós vimos contra o Atlético Goiás, porque o time vinha num crescimento, numa evolução, não estava dando espetáculo. E não esperem que a Chapecoense vai dar espetáculo, que vai jogar o fino da bola. Né? Não, isso aí é querer demais. Então tem que ser eficiente, tem que ser competitiva. Buscar o resultado, e é isso que nós esperamos para o jogo de amanhã. Tá aí, agora a gente fala de algumas conquistas aqui do esporte chapecoense, porque o retorno da FEMALI, Uno Chapecó e Prefeitura Municipal da Copa Libertadores de Futsal está bem movimentado, porque nessa semana aí as meninas se dividiram em 2 equipes. Enquanto as atletas universitárias ficaram aqui em Chapecó para a disputa, né, dos jogos universitários, né, catarinense, o JUX, né, as do Sub-18 foram até a cidade de Caçador para representar também Chapecó nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. E olha só, as 2 equipes foram campeãs nas competições. A gente está vendo agora imagens aqui do JUX, a final foi diante de Lages, né? E aí a Chapecoense venceu pelo placar de 3-2
Muito bem, aí levantaram a taça dos Jogos Universitários Catarinenses pela 4ª vez, gente. Que bacana aí a festa das meninas aí, comemoração de mais um título delas que já são vitoriosas, tem muitos títulos nessa história recente aí delas. E no ginásio Sesc Senat, mais um título inédito para Chapecó. O futsal verde e branco enfrentou a Unisuzioesc, né? E com 3 gols venceu o adversário pela primeira vez. A Chapecoense Futsal, no Chapecó, né? Conquistou o título dos Jogos Universitários de Santa Catarina. As duas equipes já tinham se enfrentado na estreia da competição terça-feira passada e a Chape Futsal no Chapecó venceu por 5-0. Na final, a equipe comandada pelo técnico Márcio Coelho novamente garantiu a vitória em cima da Unisociesc de Joinville, desta vez por 3-1. Os gols vieram com Duduca, Tigela e Silveira. Com o título, o time se garante para os Jogos Universitários Brasileiros, que acontecem de 18 a 29 de outubro em Goiânia. Tá certo, parabéns aí então para a equipe da Chapecoense Futsal por este título importante. E tivemos 2 competições na semana que passou, né? Os Jogos Universitários de Santa Catarina, que Chapecó foi muito bem representado pelas equipes aqui, todos estão de parabéns. E também lá em Caçador, os Joguinhos Abertos. Também tivemos uma bela participação de Chapecó, 3º colocado. Né? Parabéns aí ao secretário Itamar Aganoleto, todos os dirigentes, todos os atletas, todos os técnicos. É o esporte de base com gente da casa, que é isso que a gente quer, né? Valorizar o atleta daqui, fizeram uma excelente participação. Todos estão realmente de parabéns. Dito isso, bem rapidinho, só fazer um pequeno registro, um pequeno esclarecimento que ontem o dia me atazanaram a minha vida. Gente querida, gente do céu. Por isso que é sempre aquilo que o Eduardo fala. Cuidem com aquilo que compartilham nas redes sociais. O que é que aconteceu para quem não sabe? Agora muita gente sabe porque borbulhou no Facebook, no Twitter e nos grupos de WhatsApp principalmente. Um amaldiçoado lá de Florianópolis, não é a primeira vez que ele faz isso, criou um Twitter falso meu, um fake, como se diz na gíria das redes sociais. Criou um fake, mas vejam se tem cabimento, dizendo que o Figueirense estava se transferindo para Chapecó. Como se eu estivesse dando a informação de que o Figueirense sairia de Florianópolis e viria fixar residência em Chapecó. Mas veja se tem cabimento. E isso se esparramou como pólvora pelas redes sociais. Gente, então tem que tomar cuidado com aquilo que compartilha. O cara foi maldoso, o cara foi sem vergonha. E eu já sei quem é. E já estamos se troreando aí no Twitter para ver o que vai acontecer. Só que aí todo mundo compartilha sem verificar a veracidade da informação. Inclusive jornalistas lá de Florianópolis também compartilharam, caíram na pegadinha do malandro. Então, só para fazer o registro, não existe isso. Ontem o Figueirense tinha uma reunião porque eles estão com vários problemas e estão tentando resolver os problemas, e era uma reunião importante com empresários para fazer uma parceria, tornar o clube empresa. Aquela conversa de sempre do Figueirense que, para resumir, está com 70 milhões de dívida e não sabe o que fazer. Vão entregar o clube provavelmente para empresários. E aí o cara criou essa notícia de que viria para Chapecó, e aí, meus amigos, terminou a paciência, terminou o sossego. Mas tá tudo certo. Encheram o saco do Serginho. Meu Deus do céu, gente. Mas o dia inteiro e a noite inteira. Mas faz parte. Para falar de coisa boa, um abraço para os amigos do bar Via Medellín, que inaugurou ontem aqui no centro de Chapecó, na Getúlio Vargas, um belo local. Parabéns aos proprietários. Um abraço para toda a equipe comandada pelo gerente Cláudio. Com certeza vai ser um sucesso absoluto. Grande abraço a todos que lá estiveram no Via Medellín. Muito bacana, vale a pena conhecer. A equipe de esporte estava muito bem representada lá, né, Badezinho? Estava muito bem representada. A Rick estava em peso. Só para falar, gente, da Federação Catarinense do Desporto Universitário, eles não fizeram ainda o levantamento da equipe campeã do Jux e tudo isso. Eles vão fazer com os últimos resultados só hoje à tarde, apesar da competição ter sido no fim de semana, né? Então a gente mostrou hoje, mas somente hoje à tarde que a assessoria vai poder ter tempo para se organizar e repassar para a imprensa essas informações, e aí a gente atualiza o público aí de casa. Para a gente finalizar, só queria mostrar para vocês uma foto, vocês já devem ter visto pelas redes sociais, que é de uma equipe de rádio da Argentina que prestou essa homenagem ao nosso menino de ouro, ao Renan Gnolin, colocando, né, como o nome da equipe de esportes da rádio, Renan Gnolin. Bacana, equipe só para... Number one. Número 1. Equipe de futebol Renan Gnolin, São Salvador de Jujuy, Argentina. Muito bonita a homenagem, legal e bacana ver o nome do Renan, com certeza sendo lembrado Brasil afora, né?
Bacana, importante. bacana. Feito, Brique. Valeu, Serginho. Grande Cuidado abraço. no Twitter. Vou te contar uma coisa, cara. Tem que ter paciência em certas horas. Mas tá tudo certo. Vamos em frente. Tá bom. Até amanhã. Um abraço.